primeiro contexto que eu queria trazer sobre essa palestra é o fato, né, de, em breve, estar comemorando 10 anos, coordenando o laboratório de termometria. O laboratório de termometria é um laboratório tradicional, né, da Escola de Engenharia do UFMG, né, e essa palestra, né, vem de encontro aí, também a esse fato, né. E 10 anos atrás, né, fiz uma análise crítica, né, do panorama do que era a termografia, assim que assumi o laboratório, e concluí, né, que a termografia era tida como uma ferramenta industrial utilizada para observação de pontos quentes e frios, né, ou seja, era pautada no conhecimento empírico, né. Todo mundo deve ter tido contato em algum momento, os engenheiros e os arquitetos, né, com termografia. A termografia na engenharia é muito utilizada para determinar um mau funcionamento de um determinado equipamento, ou então uma degradação de um determinado equipamento, que se manifesta muitas vezes com aumento de temperatura. A gente aponta a câmera termográfica para aquela cena ali e observa uma mudança anormal ali, né? E a termografia também era usada, né, sem rigor metrológico. O que significa isso? Mesmo que você esteja observando uma cena e que essa cena você tenha só o interesse de observar pontos quentes e frios, ainda assim você está fazendo uma análise relativa e o estudo metrológico ele é bastante importante. A ideia é dar um viés científico a partir do uso de um equipamento que esteja calibrado, né, fazer uma medição com uma determinada incerteza. E também tinha um uso limitado na ciência, né? A termografia, apesar de ser bastante utilizada na ciência, né, e era bastante utilizada, ainda existia sempre o problema de uma falta de escopo, né? O escopo da termografia era sempre observar uma cena, uma variação de temperatura, e a partir dessa variação se fazia alguma análise adicional, redes neurais, ou complementava uma análise qualquer que você estivesse fazendo. Então, um escopo extremamente limitado na ciência. E muito disso, em função da termografia e das câmeras termográficas, a termografia ela ter surgido, né, com o uso militar e ter avançado, né, com o passar dos anos, para um uso militar e civil, né, um uso misto. Isso causou, né, um entrave muito grande, né, na medida que é importante para a ciência que você utilize equipamentos que você tenha o conhecimento de como que ele funciona, né. Isso é fundamental para a ciência em todos os sentidos, né. Então, pensando sobre isso, quando eu assumi o laboratório de termometria, eu criei uma linha de pesquisas chamada termografia científica, né, que virou até o slogan do laboratório, né, LabTerm, termografia científica, no sentido de tentar buscar dar um viés científico para um equipamento que tinha um uso extremamente restrito, né, de todos esses pontos de vista que eu coloquei aqui. Então, qual que é a realidade atual? O fato é que a realidade não mudou muito. A termografia continua com os mesmos problemas que ela tinha 10 anos atrás. Esse escopo de trabalho e essa linha de pesquisa continua extremamente atual, né? O laboratório continua com esse viés de pesquisa dentro da engenharia. Então, pensando nessa linha de pesquisa de termografia científica, né, teriam, então, duas perguntas que eu gostaria de colocar aqui em tela, que vão nortear, né, essa linha de pesquisa em termografia científica. A primeira pergunta é como utilizar a ciência para extrair o máximo potencial da termografia, e a segunda é como fazer com que esse potencial chegue até a sociedade, né? A resposta para essas duas perguntas, né, vão passar por duas palavras. A primeira delas é pesquisa, né? Então, a partir da pesquisa, do desenvolvimento científico, né, é possível, né, buscar extrair o máximo potencial da termografia. E a segunda é a extensão, né, a partir da extensão universitária, fazer com que esse conhecimento científico, né, do uso da termografia, chegue até a sociedade, chegue até a indústria, até a sociedade de uma forma geral. Então, com esse viés, em 2019, né, a partir de um financiamento da FAPEMIG, foi criado o Centro Multiusuário de Termografia Científica, né, o CENTEC, né, de 2019 até o presente momento. Esse Centro Multiusuário está localizado na Escola de Engenharia, na sala 1906, no Galpão da Mecânica.
E é um centro de excelência, né, em termografia. A ideia é utilizar, né, equipamentos que sejam o estado da arte, da tecnologia da termografia. Então, a gente possui lá até câmeras multispectrais, sistema de termografia ativa em breve, né, nós vamos ter, calibradores do tipo corpo negro, né, que são calibradores para termocâmeras, calibradores por contato, né. E o CENTEC é credenciado como uma estrutura LIPC, né, um laboratório institucional de pesquisa. O que quer dizer isso, né, essas siglas? Significa que o CENTEC, que a UFMG reconhece o CENTEC como um centro multiusuário, né, uma estrutura credenciada. Isso permite ao CENTEC uma diversidade de coisas, né. Para que o CENTEC seja uma estrutura LIPC, existe toda né, um caminho que tem que ser percorrido. A Pró-Reitoria de Pesquisa abre uma chamada interna para que as estruturas elas né, pleiteiem esse posto, né, de estrutura LIPC. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo em tela, existem, aqui estão 11, mas, na verdade, são 12 laboratórios institucionais de pesquisa, né, laboratórios institucionais de pesquisa, né, que têm essa missão, né, de serem centros multiusuários, né, abertos para toda a sociedade, laboratórios de excelência, né, essa que isso que significa, né, essa estrutura LIPC dentro da universidade. Só por curiosidade, aqui são os laboratórios da universidade, os que a gente tem convívio mais próximo, né, e as outras estruturas, né, que foram criadas, né, com o viés de proporcionar né, uma forma diferente de atender as pessoas. Então, quais são os conceitos norteadores do CENTEC? Né, o CENTEC ele tem uma vocação para servir a comunidade. Isso surge já de longa data, né, o laboratório não surgiu em 2013, 2014, né, o laboratório ele surge muito antes disso. O professor Roberto Março, né, ele era o líder desse laboratório antes de eu assumir o laboratório de termometria, né, sempre teve essa vocação, porque a câmera termográfica, o equipamento termográfico é um equipamento de elevado custo, de uso complexo. Então, é importante que e o Labterm reconhecia isso, né, o professor Roberto Março reconhecia isso, que existia uma demanda da sociedade pelo uso desse tipo de equipamento, e as pessoas que estavam lá sempre buscaram atender às demandas que surgiam. E o outro conceito norteador do CENTEC é o fato da temperatura ser uma propriedade física fundamental, né? Então, basicamente, todas as unidades de uma universidade, em determinado ponto, necessitam de medir temperatura para alguma atividade qualquer que eles estejam fazendo, né? O CENTEC provê uma estrutura de excelência para pesquisadores e empresas. Essa é a ideia, né, de todo centro multiusuário, prover uma estrutura de excelência, né? E é eficiente para uma universidade ter centros multiusuários, né? O que significa isso? Isso não existe só no Brasil, existe em vários países do mundo, né? A ideia é que existem determinados equipamentos que têm um custo elevado, são complexos, né, de serem utilizados, e aí a universidade ela cria os centros, né, de investigação, centros de pesquisa, centros de excelência, para que as pessoas que tenham interesse tenham acesso a utilizar um determinado tipo de equipamento, né. Então, muitas vezes o professor, via um edital universal, ele não tem condição de adquirir uma câmera termográfica de alto nível, mas ele tem condição de remunerar um centro multiusuário e utilizar uma estrutura de ponta. Então, essa que é a ideia do centro, uma das ideias, um dos conceitos, né, é fazer com que seja acessível, né. Muitos artigos a gente lê, né, quando a gente estuda sobre termografia, e uma das críticas é exatamente isso, né, de serem equipamentos caros, né. O centro multiusuário ele entra para buscar mitigar esse problema. E o centro multiusuário ele faz com que a universidade ela seja mais eficiente do ponto de vista de gestão de recurso financeiro, né, uma vez que, com um determinado recurso que vai ficar alocado no centro, né, aquele equipamento vai ficar ativo durante muito tempo, com muita frequência, né, ele não vai ficar parado, as pessoas vão poder utilizar ele, e, ao mesmo tempo, impulsiona a pesquisa científica da universidade, na medida que os professores usam equipamentos de elevado padrão. Então, essa é a ideia, né? A eficiência de gestão, a eficiência também do uso de recurso público e também eficiente no sentido de gerar resultados que sejam impactantes, né, para a comunidade científica. E o CENTEC busca levar para a indústria nacional conhecimento sobre termografia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, né?
Muitas vezes a indústria não tem nem acesso, né, a esse tipo de equipamento, né, por algum motivo qualquer. O Centec leva até a indústria o equipamento para que isso seja conhecido, né, de alguma forma. Então, outro conceito do Centec é ter toda uma cadeia de rastreabilidade metrológica dentro do centro. É um laboratório independente, né? A gente tem, né, os pontos fixos, né, que estão no topo ali da cadeia de rastreabilidade, os sensores, calibradores de corpo negro, termocâmeras, né, na base da cadeia, né? Então, ou seja, a ideia é que o centro seja independente, né? E utilizamos dois tipos de câmera, basicamente, hoje, né, câmeras de médio comprimento de onda, de longo comprimento de onda, a câmera de médio comprimento de onda, conhecida como câmera fotônica, né, e a de longo comprimento de onda, conhecida como câmera de microbolômetro, com diferentes faixas espectrais, características diferentes. São câmeras que possuem, né, uma vocação diferente para resolver determinado tipo de problema. E, como eu já mencionei, né, a termografia ela é amplamente utilizada, né, em diversas pesquisas, em arquitetura, em engenharia de uma forma geral, muitas vezes no sentido de tentar determinar uma certa degradação de um equipamento, né, que se manifesta a partir do aumento da temperatura. Mas a termografia ela pode entregar muito mais do que isso, né? E é sobre isso que eu queria falar nessa palestra hoje, rapidamente, né? Eu queria falar sobre avanços da termografia que podem ser incorporados pela ciência e que ainda não foram, né? Termografia espectral, a termografia multiespectral, termografia hiperespectral, termografia com baixa incerteza, termografia em alta velocidade, termografia termodinâmica, termografia de alta definição e termografia em escala micro. Alguma dessas aqui é utilizado, né? Já é utilizado, mas outras nem tanto ou não é. Termografia espectral, nós vamos começar por essa daqui. A gente pode utilizar qualquer tipo de câmera para fazer uma análise desse tipo, né? Então, um problema típico que pode ser classificado como um problema de termografia espectral, né, quando você aponta uma câmera termográfica de longo comprimento de onda para um módulo fotovoltaico. É a primeira medida, quando você olha para o módulo, você acha que ele é um equipamento opaco, mas, na verdade, o problema não é, de forma alguma, pode ser considerado, né, esse objeto, o módulo fotovoltaico, como um corpo opaco, né? Para começar a análise de um problema desse tipo, né, eu quero medir a temperatura de um módulo fotovoltaico. A primeira coisa que a gente tem que analisar é a sensibilidade do conjunto óptico da câmera, né? Ela tem uma sensibilidade que varia com o comprimento de onda, a gente pode ver naquele gráfico que está em tela, né? Existe uma certa variação, né? Ou seja, tem um comportamento espectral, não é uma coisa extremamente variável, mas existe. A radiação térmica é uma das componentes, né, que é a que mais interessa para a gente determinar a temperatura do módulo. Ela vem, né, diretamente ali da estrutura desse módulo, né, do módulo fotovoltaico propriamente dito, né? E se esse módulo fosse um corpo negro, né, tivesse um comportamento idealizado, ele emitiria a energia com um padrão daquela forma de sino, né, que é a emissão de corpo negro, com um comportamento bem conhecido. E a emissividade do vidro entraria no problema. Existe uma certa variação entre 8 e 14, né, micrômetros, que é a faixa de sensibilidade da câmera. Existe uma certa variação espectral, mas percentualmente não é tão representativa. Existe uma outra componente que a gente costuma pensar que ela é importante, que é a componente que é a radiação proveniente do Sol, mas a gente vê que ela é predominante até mais ou menos ali 4 micrômetros, ou seja, a faixa de sensibilidade da câmera é a partir de 7,5. Então, a componente que é proveniente do Sol ela não precisa ser considerada, é muito baixa. Obrigado. E uma outra componente que é a radiação que é proveniente da atmosfera. Essa, sim, ela é bem representativa na faixa de 8 a 14 micrômetros, da faixa de sensibilidade da câmera. E também tem um comportamento espectral bastante acentuado, né? A gente vê que existe uma variação grande, aquela curva ali abaixo em vermelho, né? E isso é a radiação emitida pelos gases da atmosfera. Os gases eles têm essa característica de emitir radiação de uma forma espectral. Então, essa componente é muito importante, né?
E, além disso, a refletividade do vidro, né, porque essa radiação vem do céu, atinge o módulo fotovoltaico, é refletido pelo vidro, tem um comportamento extremamente variável do ponto de vista de espectro. Né? A radiação refletida pelo vidro, ela tem um comportamento fortemente influenciado, né, pelo espectro. Então, essas duas componentes talvez sejam as mais importantes, né, que fazem com que esse fenômeno, né, de observação de um módulo fotovoltaico seja extremamente espectral. Né? A transmissão atmosférica também tem um certo comportamento que varia, né, com o comprimento de onda. Então, quando eu utilizo uma câmera, eu quero medir a temperatura de um objeto, né, e eu estou num cenário como esse aqui, que eu tenho várias componentes aqui que são dependentes do comprimento de onda, o meu modelo matemático, o modelo matemático que eu utilizo para converter energia em temperatura, tem que considerar, obviamente, esse comportamento espectral. Então, colocando de forma simples, quando eu somo os efeitos, né, dessas componentes em termos de energia por comprimento de onda, colocando dessa forma aqui, para ficar claro, né, que existe, né, que a radiação que chega até a câmera incidente nos sensores da câmera, essa radiação ela tem um comportamento espectral muito acentuado. Né? E, na prática, o que acontece é que toda câmera termográfica, na verdade, ela considera, tem um modelo interno, né, dentro dessa câmera, que considera que, na verdade, a radiação ela tem uma distribuição muito próxima de um corpo negro, né, uma forma de um sino. Ou seja, a câmera termográfica ela não está pronta para ser utilizada para um problema desse tipo. Né? Ela não está pronta para ser utilizada num problema desse tipo. Então, é necessário que seja feita uma correção, então essa é a proposta, né, para que a câmera termográfica utilize um modelo que seja espectral. Né? Então, essa que é a análise espectral. Para a gente ter uma noção dos resultados, eu coloquei em tela aqui, né, um gráfico apresentando os resultados, né, inicialmente do modelo matemático convencional. O que foi feito? Né? Um gráfico aqui de desvio absoluto de temperatura da termocâmera menos a temperatura do termopar. E a gente vê, olha, que a componente, quando se utiliza o modelo matemático convencional, que o desvio absoluto é representativo. Quando eu comparo com o modelo espectral, né, esse desvio é muito menor, né? Comprovando, né, que o conceito, né, de termografia espectral ele é aplicável. Então, esse mesmo conceito de termografia espectral ele é aplicável a diversas áreas, né, da engenharia, e, obviamente, vai trazer um resultado mais confiável. Né? Então, isso seria uma análise espectral. Né? A gente tem um retorno, em termos de medição de temperatura, muito grande, proporcional ao investimento que a gente tem, né, que é basicamente utilizar a ciência, né, um modelo mais consistente, matemático, e a partir desse modelo matemático, né, que não vai custar nada, né, basicamente, a gente tem um resultado muito melhor em termos de medição de temperatura. Isso tem aplicações em diferentes áreas. Né? Agora, falando um pouco sobre termografia multiespectral, essa é uma câmera multiespectral que a gente utiliza no laboratório, é uma câmera X6801SC. A câmera multiespectral nada mais é do que uma câmera, nesse caso, refrigerada. Né? O sensor ele funciona na temperatura criogênica, né, para que todos os fótons que cheguem ali, né, para o sensor da câmera, devido ao fato da temperatura ser muito baixa, né, acaba o sensor ele dando notícia de toda a energia que é incidente. Né, ou seja, é uma câmera muito sensível. E isso traz muitos ganhos, né, para esse tipo de câmera. E, além disso, comumente, esse tipo de câmera vem com uma roda de filtros. Então, você coloca ali, né, os diferentes filtros para que você consiga filtrar determinada banda do espectro para fazer a sua medição termográfica específica para determinado estudo. Né? Então, esses são os filtros que a gente tem. Né? Cada filtro desse a gente vai colocando na roda ali e utiliza na medida que a gente, de acordo com a necessidade que a gente tem. Então, por exemplo, esse é um dos filtros, né, que a gente tem, está colocado aqui a transmissividade desse filtro. Você vê que é uma banda bem estreita de comprimento de onda. Né? Esse filtro é muito utilizado, né, para CO2, como a gente vai ver adiante. Né? Então, por exemplo, termografia multiespectral de alta temperatura, que é uma coisa que é pouco utilizada ainda hoje em dia. Né? É uma termografia muito preparada para fazer o estudo sobre gases. Né?
Então, por exemplo, para a detecção de uma determinada espécie gasosa, né, então, a gente pode selecionar um filtro, né, para uma câmera multiespectral para que ela observe determinado tipo de gás, tanto para comprimento de onda médio quanto para comprimento de onda longo, né, os dois podem ser utilizados. Né. Por exemplo, né, recentemente a gente tem feito estudos com queimador, né, aberto. A gente aponta a câmera termográfica multiespectral para um queimador, buscando observar determinadas espécies gasosas, né. Então, esse é o resultado, né, de uma filmagem de uma câmera termográfica, dessa câmera termográfica, né, apontada para esse processo de queima. Então, esse resultado que está em tela aqui seria, né, a emissão referente a um processo de combustão, né. Só para a gente fazer uma análise rápida, né, esse resultado que está colocado em tela aqui, teórico, né, versus o que a gente tem em termos de filtro para tentar observar os gases que estão contidos ali naquela queima, basicamente entre 4,2 e 4,35, né, seria a faixa, a banda espectral, né, de observação, e a gente consegue, sim, observar uma certa faixa ali desses gases em processo de combustão. Quando a gente analisa as espécies em separado, a gente vê que o CO2, né, é a espécie predominante ali, ou seja, esse filtro ele pode ser utilizado para a medição e observação do CO2, né, comparado, por exemplo, com a água também, não enxergaria água nesse caso. Então, quais são as aplicações? Né? Incêndio, né, por exemplo, é uma aplicação óbvia, imediata, né, para engenharia. É possível, então, utilizar uma câmera desse tipo, né, multiespectral, para que a gente consiga observar, para conseguir dar segurança, né, durante uma situação de incêndio. E termografia multiespectral de baixa temperatura, que já é a comumente, mais comumente vista aí, né, provavelmente vocês já tiveram visto, já viram, né, alguma vez. Aqui, para vocês terem uma ideia da sensibilidade de uma câmera desse tipo, a gente consegue observar o CO2 durante o processo de expiração. E esse tipo de análise, né, pode ser utilizado, ainda não né, para a caracterização de perda de calor, né. Então, é uma possível aplicação da termografia multiespectral. E tem sido utilizada já tem alguns estudos para a observação de trinca, né, em pavimentos, né. E também pode ser aplicada, né, com o uso de drones, né, para fazer uma detecção, né, em asfalto, né, de forma mais eficiente, né. E já tem sido utilizado, combinado com termografia ativa, para observação das camadas, né, em pinturas, né. Então, a termografia multiespectral combinada com termografia ativa. E o que é o estado da arte em termos de termografia multiespectral? Né, é o satélite espacial James Webb, né, ele tem um sensor muito parecido com o da câmera que eu apresentei há pouco, né, multiespectral, também tem uma roda de filtros, né, para quem não sabe, né, o satélite ele tem essa roda de filtros. Na verdade, um pouco mais complexo, né, é mais de uma roda, na verdade, né, de filtros. E o tipo de análise que a gente pode fazer é bem semelhante, né, é o mesmo tipo de análise. A gente tem vários filtros que fazem com que a gente consiga exatamente observar uma determinada banda do espectro. Então, a ideia, né, é utilizar esse conceito, o mesmo conceito do satélite James Webb, né, para estudos científicos, né, do ponto de vista científico, em laboratório. Né. Também a termografia hiperespectral. A tecnologia hiperespectral, hoje, ela é basicamente, do estado da arte dela, também do satélite James Webb, né, mas a tecnologia já vem chegando, né, para a escala comercial. Então, tem algumas câmeras hiperespectrais já disponíveis, né, com determinada resolução. A resolução ainda é bem reduzida comparado ao que existe no James Webb. Né. Então, James Webb, a quantidade de pixels é 2.000, né, por 1.800. Aqui é 320 por 256. A gente está um pouco distante, né, mas a ideia é exatamente que os equipamentos eles vão melhorando, né, cada vez mais ao ponto de chegar no estado da arte do que existe hoje da tecnologia. Né.
Então, o que pode ter de aplicação para a termografia hiperespectral, né? Já tem alguns estudos, né, para ensaios de compressão, observação do que aconteceu com o material após o ensaio, falhas em turbinas eólicas, né? Então, isso vai se manifestar de alguma forma, de alguma maneira, com uma mudança em um determinado comprimento de onda, né? A energia ela vai ser emitida mais ou menos em uma determinada faixa de comprimento de onda, né, devido, né, a uma falha. Então, isso seria observável de forma mais evidente por meio de termografia hiperespectral. E termografia de baixa incerteza, né, que pode se tornar uma realidade também. A gente tem feito alguns estudos, né, sobre isso. Aqui está apresentada uma câmera termográfica, né, a X6801SC, apontada para um radiador corpo negro, né, que é um calibrador de uma câmera termográfica, né, nada mais é do que uma placa de alta emissividade, né, com temperatura bem controlada. Então, fazendo uma análise, né, sobre a calibração desse tipo de equipamento, a gente observa o seguinte, olha, que esse é um equipamento calibrado, veio calibrado de fábrica, né, e a temperatura observável aqui no corpo negro, né, a gente colocou lá 35 graus, e a gente esperava que a câmera termográfica respondesse, né, falando que, de fato, ali aconteceu uma temperatura de 35 graus. Mas o que aconteceu foi que o resultado da medição foi 36,8 graus. Ou seja, a câmera entregue, nova, né, já com um desvio de temperatura considerável. A gente fez, né, um novo procedimento de calibração, né, uma nova regressão para a observação da temperatura, e fizemos uma validação, né, onde a gente pode observar, olha, que para um corpo negro a 35 graus, o resultado da câmera, né, depois de calibrada, é bem próximo de 35 graus, né, um desvio aqui 0,005 graus, ou seja, é possível, né, utilizando ciência, calibrar um equipamento e ter um rigor metrológico muito mais alto e conseguir utilizar o equipamento né, com um embasamento científico muito melhor, se você consegue fazer esse tipo de procedimento de calibração antes do uso do equipamento. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da sensibilidade, da dificuldade de se calibrar um equipamento desse tipo, aqui é o resultado de um vídeo da calibração da câmera. Então, esse resultado aqui é o resultado da câmera termográfica, né, e a câmera é sensível ao ponto de observar a circulação de CO2 atmosférico. Então, o CO2 atmosférico é uma componente de incerteza durante o processo de calibração. E termografia em alta velocidade, extremamente subutilizado, né? Aqui é um teste de impacto que foi feito, né, de um tubo, né, de um carro, de uma equipe de competição, né? A gente fez esse teste, né, é um teste de impacto, simplesmente deixa um peso cair ali, né, o tubo vai se deformar, e em câmera lenta seria alguma coisa nesse sentido aqui. E quando a gente vê, quando a gente utiliza uma câmera refrigerada que possui uma capacidade de aquisição de dados muito alta, né, alta frequência de aquisição de dados, teste de flexão, né, para uma taxa de 1000 Hz, a gente pode chegar até 20.000 Hz com a câmera dessa, né, para uma taxa de 1000 Hz, o resultado já é bastante interessante, né, para o teste de flexão de um tubo. E para um teste de compressão, a câmera estava um pouquinho distante ali, era possível chegar um pouquinho mais próximo, com uma certa segurança. A gente consegue esse tipo de resultado, né, com a câmera refrigerada. A câmera que a gente usa normalmente, a gente não consegue isso porque a frequência de aquisição de dados máxima é em torno de 30 Hz, nunca passa de 100 Hz. Uma câmera refrigerada chega a 20.000 Hz de aquisição, então a gente consegue fazer esse tipo de análise. E é possível aplicar esse conceito, né, para ensaio de tração, né, inclusive utilizando sistemas de termografia ativa, né. Então, a gente vê alguns estudos, né, alguns vídeos apresentando ensaio de tração, ensaio TSA, né, e é possível ir bem mais longe, né, utilizando o equipamento desse tipo, a realização de um ensaio de tração. E pensando um pouco mais no futuro, né, termografia termodinâmica, o que é a temperatura, né? Quando a gente pensa em temperatura, a primeira coisa que vem em mente, né, é tentar responder com o que, na verdade,
seria a nossa interpretação do que é a temperatura, a agitação das moléculas. Mas, de fato, a temperatura, a gente define a escala de temperatura, né? É muito melhor do que falar de interpretação, é como a gente define a escala. 0 graus nada mais é do que a percepção física da matéria, porque a temperatura é sobre a matéria, né? Então, 0 graus é o quê? A percepção física da água, do banho de gelo, né? Do banho de gelo. Isso é o 0 graus, é a percepção física, né? Visual da matéria. Isso representa 0 graus, né? 100 graus é água em ebulição, né? Isso representa 100 graus. Então, essa cena aqui é igual a 100 graus, né? O fato de você enxergar, é isso que define a temperatura, né? E o 1 grau, né? Essa variação de 1 grau, na verdade, a definição é com base também no comportamento da matéria, né? Mas no caso de um gás, né, é definido como o comportamento de um gás para que situação, né? A gente tem que produzir um gás ideal. O gás ideal é aquele gás, né, que tem um comportamento muito especial, que não existe interação potencial entre as moléculas, né? A gente mede a pressão e densidade mecanicamente, e, a partir do uso de uma equação, que é a equação de gases ideais, a gente chega no valor da temperatura. Isso é temperatura. O resto é interpretação física, né, que é o que a gente escuta, né? Isso é a definição da escala de temperatura. A gente pode trazer esse conceito, né, e a ciência tem caminhado para que a gente traga esse conceito cada vez mais para termômetros, tanto de contato, mas também é possível trazer esse mesmo conceito para medir temperatura por meio de termografia, né? Utilizar o conceito de temperatura termodinâmica, né? E, com isso, atingir, né, uma capacidade de medir temperatura com baixíssima certeza de medição. E, por fim, a termografia de alta definição, né, já vem ganhando mercado, né? A termografia com altíssima resolução, sensores de 1920 por 1200 de resolução, né? E a gente consegue, com isso, olha, observar, né, em especial visão espacial, né, ambiente construído, né, análise de ambiente construído, e, enfim, uma diversidade de outras análises, né? E o estado da arte para realizar análises em alta definição é também o James Webb, né? Não adianta só pensar em número de pixels, né? A questão não é só o número de pixels, a questão também é o tipo de câmera e a capacidade que a gente tem de definir a imagem, né? Então, o James Webb ele faz as duas coisas, a gente não tem isso comercialmente, né? Apesar daquela imagem que eu mostrei ter uma alta definição, ela ainda tem, não é uma câmera refrigerada, né, que possui uma capacidade de definir a imagem tão bem. O James Webb ele consegue, né? E, por fim, a termografia em escala micro, que também pode ser bastante explorada na engenharia, é bastante utilizada para a parte de eletrônica, mas também pode ser expandido esse uso para outros tipos de ensaios, né? Bom, concluindo, então, essa apresentação, gostaria de reforçar, né, que a termografia ela tem sido subutilizada na ciência. A gente, basicamente, utiliza o instrumento, aponta ele para uma cena de engenharia qualquer, e, como resultado, né, a gente obtém aquele dado, aquela informação, e faz uma análise utilizando a inteligência artificial, embarca esse equipamento, que é a câmera termográfica, em um robô, em um drone, né? É possível fazer muito mais do que isso, né? A termografia espectral ela pode ser utilizada, por exemplo, para aumentar o retorno financeiro ao fim de vida útil de uma usina fotovoltaica em mais de 15%. A termografia multiespectral pode ser usada para monitoramento de gás de efeito estufa em grandes centros, entre outras aplicações. A termografia hiperespectral pode desencadear, irá desencadear, né, o desenvolvimento de centenas de novos métodos de engenharia. Para ficar falando só sobre engenharia, se a gente for para a área médica, outra centena, outra infinidade de aplicações, né? Basicamente, a gente consegue observar, né, a partir de uma imagem, o comportamento da matéria, né? Então, aonde a gente pode chegar com isso, uma infinidade de soluções, de novos processos, né, novos produtos. E o mercado de termografia deve avançar nos próximos anos, no sentido de prover equipamentos multiespectrais, hiperespectrais de alta resolução e altíssima aquisição de dados, né? A curva, né, o custo tem reduzido, né, enormemente desses equipamentos com o passar do tempo.
Então, é possível que isso chegue ao mercado em determinado ponto, né, por um custo acessível. A falta de calibração de termovisores com metodologia científica rigorosa e transparente tem trazido prejuízos enormes para a ciência, né? Não quero entrar no mérito aqui, mas o equipamento de termografia ele é usado sem calibração. Eu sei que é uma prática, às vezes, usual, né, na ciência, mas é extremamente importante que a gente use o equipamento que tenha, né, uma rastreabilidade metrológica para a gente ter confiança nos resultados, né. Na termografia, isso é pior ainda do que nas outras áreas já não é uma coisa muito boa, na termografia é pior. A termografia em alta velocidade ela está extremamente subutilizada, pode trazer resultados muito representativos, né. Tem muitas análises que a gente pode utilizar a termografia de alta velocidade e a gente não utiliza, né. E a termografia termodinâmica de baixa temperatura ela pode reduzir muito a incerteza de medição em aplicações de difícil acesso por termômetros de contato, né. Depois eu posso, em outra oportunidade, trazer isso em mais detalhes, né. Mas a termografia termodinâmica ela tem esse potencial de acessar, né, por meio de uma cena, né, a temperatura de um determinado objeto que, às vezes, você não pode acessar por um instrumento físico. E a termografia em escala micro também tem sido subutilizada, né. O pesquisador ou profissional de termografia deve buscar formação em nível de pós-graduação na universidade para conseguir acompanhar o desenvolvimento e o uso adequado dessas tecnologias, né. O mercado ele não consegue usufruir na velocidade que a ciência avança, né. Então, é importante que o mercado venha até a universidade para conseguir acompanhar o desenvolvimento científico no que se refere à termografia, né. Os centros multiusuários, né, mitigam o dilema das pesquisas com o uso de termografias serem consideradas de alto custo. Então, tudo que eu coloquei aqui parece ser uma coisa futurística, mas, na verdade, todos têm acesso via ao uso do centro multiusuário. Os centros de excelência, tais como o Centec, podem ser usados como propulsores no desenvolvimento dessas tecnologias. E gostaria de agradecer, né, ao João, o pessoal do Congresso, por ter me convidado para essa palestra. Aqui estão os meus contatos, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o Centec, as redes sociais, o nosso site. Então, muito obrigado, João. Muito obrigado pela sua explanação, foi muito boa. Alguém tem alguma pergunta? Muito obrigado, adorei a apresentação. Eu fiquei com duas questões, na verdade. Assim, eu sou um fã da termografia, apesar de não saber mexer. Eu sou um fuçador da câmera, né? Lá no laboratório que eu estudo. São duas coisas, duas questões. Como que a gente faz de um laboratório para solicitar um apoio, por exemplo, numa pesquisa? Qual que seria o procedimento? E a outra, como que a gente faz para calibrar a nossa câmera que a gente tem lá no laboratório? Pelo que eu já vi, nós estamos trabalhando com ela há muito tempo descalibrada. Obrigado. Qual é o seu nome? Tiago. Tiago. O Tiago, o caminho é esse aqui, olha, é o terceiro aqui, é o site, né, do centro. Então, quando você entrar lá, a ideia do centro multiusuário é que exatamente ele também, um dos conceitos é que ele tenha a estrutura que você consiga acessar a disponibilidade dos equipamentos, né, via site, né, para que você consiga agendar um dia para ir até o centro, né. Pode me enviar e-mail também, não tem problema nenhum, né, parte do e-mail, a gente pode ter esse contato também. E aí, a partir daí, a gente conversa. Bacana, essa pergunta do Thiago foi muito boa e parabéns aí pela apresentação, viu, Matheus? Bacana, é um assunto muito, muito pertinente. Eu queria saber como que funciona a prestação de serviço para particulares ou, no caso, empresas. Porque, na verdade, isso é interessante para a gente colocar no andamento tanto para fazer o projeto de restauração, quanto para depois, no processo de restauração, a gente ter diagnóstico de patologias no desenvolver do processo.
E como é feito? Porque a gente pode solicitar orçamento para a gente colocar esse valor no projeto, essa prestação de serviço, como que é? É bem por aí, do jeito que você falou mesmo, né? Você entra em contato, né? A gente vai conhecer o projeto, né? Eventualmente a gente faz uma demonstração para ver, né, se aquilo vai atender de fato as expectativas. Mas o caminho ideal é, de fato, sabendo das circunstâncias e tendo interesse, caminhar no sentido de colocar o Centec dentro de uma proposta, né, de pesquisa, seja ela qual for, de caráter que seja, qualquer caráter, né, de financiamento público, privado, independente disso. Né, o Centec entraria dentro do projeto, de alguma Entendi. forma.